Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. É, Pedindo aqui sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like aí, dá o joinha aí nas mensagens, compartilha. É, que com isso você vai estar ajudando a divulgar o Evangelho e outras pessoas que se encontram ainda no véu da religião venham a se libertar dos homens e adorar a Deus somente em espírito, em verdade. Então, bem-vindos sejam todos, melhor noite. Mais uma vez, graça e paz. Nós, nos últimos dois vídeos aí anteriores a esse, nós falamos do Satanás criado por esse sistema amaldiçoado denominado de sistema evangélico e todas as religiões que pegam a verdade de Deus e transformam em mentira. E nós estamos aqui denunciando esses cães com a verdade de Deus e provando que eles são um monte de mentiroso e que eles calados ainda estão mentindo. E nós abrimos aqui Isaías 14, do qual esses cães diz que é o Satanás espiritual deles, e nós provamos aqui que Isaías está falando de um homem igual a nós, está falando do rei da Babilônia, um rei soberbo, orgulhoso, e que Deus matou, levantou outra nação para matar ele e libertar o seu povo da Babilônia. Então, nós abrimos ontem também Ezequiel 28, que é o rei de Tiro, do quais esses mentirosos, esses cãólogos que dizem que fazem faculdade somente para pegar a verdade de Deus e transformar em mentira, e criaram esse Satanás deles aí que só existe para eles e para os evangélicos incrédulos que não querem entender a verdade de Deus. E que aqui Ezequiel 28, do 1 até o 19, eu li para vocês e te expliquei também que está falando de um príncipe e de um rei que era um comerciante e que ganhou tanto dinheiro que queria tomar a cadeira de Deus. Isso não da maneira literal, como vocês imaginam. Então, abençoado, esse rei do Tiro também, ele foi derrubado por terra, que é cair da sua autoridade, é cair do seu orgulho, é cair da sua ambição, que esse cão aí diz que é uma estrela que caiu do céu, sem saber de nada. E que esse rei, esse príncipe de Tiro é um homem também, um rei soberbo, e que Deus também matou. E nós estamos com isso denunciando esse sistema, dizendo que eles são mentirosos, e que Isaías 14 fala do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Não tem nada a ver com Satanás. E Ezequiel 28 se refere também a outro rei, ao príncipe, um comerciante, o rei de Tiro, que Deus também matou. Então, abençoado, hoje nós vamos falar, vamos denunciar e desmascarar esses doutores, esses mentirosos, aqui em Jó, que ele diz que Satanás acabou com a vida de Jó.
Entendeu, abençoado? E eu vou ler aqui e vou te explicar mais uma vez, né? Envergonhando esses doutores chamados pastor, né? Que só tem uma intenção, que é roubar e enganar os filhos de Deus, e que não tem entendimento de absolutamente nada. E que eles sabem que isso daqui não se refere a esse diabo que eles criaram, que esse diabo deles espiritual não existe. Abençoado, Deus, ele não tem adversário, abençoado. Deus não tem adversário. Os adversários de Deus, ele mesmo criou, abençoado, que são os filhos da perdição, e ele tem total controle sobre eles. E ele mostra o poder neles, nos filhos da perdição. Entendeu, abençoado? Então eu vou te mostrar aqui quem é o Satanás de Jó. Quem é o Satanás que tentou Jó. Que esse cão aí diz que é o Satanás dele. Olha, Jó 1, eu vou ler para você do 1 até o 12 e vou te explicar, tá? Presta atenção para tu largar esse teu Satanás chamado pastor, que não é o Satanás dele, é o opositor. Satanás é o opositor, tá? Satanás da Bíblia é o opositor, é tudo aquilo que se opõe. E não é um nome, é um adjetivo. Então, abençoado, olha, Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó, ponto e vírgula. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Então, começando, né? Tu tá vendo aqui que Jó, ele era um homem riquíssimo. Jó era um homem riquíssimo e que ele temia a Deus. Abençoado, todo e qualquer filho de Deus, né? Todo e qualquer espírito revestido de carne, o que faz com que ele seja obediente a Deus é o temor a Deus, abençoado. Entende? Que o chamado crente, ele não teme a Deus, abençoado. Ele não tem temor a Deus. Tem não, Lira, tem não. E tem temor a quem? Ao pastor, ao cão guloso. Entendeu? O cão guloso que rouba ele em cada tumulto, que eles chamam de culto. Então, abençoado, o homem, ele não teme a criatura. Aliás, ele não teme o Criador, ele teme a criatura. Por isso que o mundo tá como tá hoje, abençoado. O mundo não, né, abençoado? As pessoas. As pessoas. Então, olha, Jó 1:4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. 5. Decorria o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim eu fazia Jó continuamente. Então você está vendo, né? Que Jó era um homem totalmente temente a Deus e que ele só em pensamento, né? Ele pensava que os filhos deles
poderiam ter pecado contra Deus. Porque isso daqui, né? Isso daqui ainda é o antigo pacto, é a antiga aliança. Então, o homem, ele ainda pecava contra Deus. E hoje, Lira, hoje, no século 21, hoje, depois da escatologia consumada, hoje, depois de toda a primeira aliança e a segunda aliança ser se cumprida, nós ainda pecamos contra Deus? Não, abençoado. Que para vocês isso é uma loucura. Ninguém, abençoado, peca contra Deus. Ninguém. Por quê? Porque tudo já está consumado. E tudo que o homem semear, ele vai colher. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Ele fez no nosso espírito, nos eleitos de Deus. Então, ninguém peca contra Deus, abençoado. Que vocês roubam, aí vai pedir perdão a Deus. Não é para tu pedir perdão a Deus, abençoado. É para tu pedir perdão a quem tu roubou. Entendeu, abençoado? Ninguém peca contra Deus, abençoado. Ninguém. Então, Jó, ele fazia os holocaustos, que isso daqui é antigo pacto, ainda era o sangue de bodes e de touro. Então eles faziam holocausto, pensando que o filho dele, a filha dele, durante essa bebedice, eles poderiam ter pecado contra Deus. Mas por quê? Porque Jó, ele era justo e ele temia a Deus, abençoado. Não é o que está aí fora, que teme o homem. Então, continuando aqui, olha. Jó 1,6. Olha, presta atenção. Deixa eu te explicar uma coisa primeiro, antes de eu ler aqui o versículo 6, né? Olha, isso daqui é uma narrativa. Entende, abençoado? Isso daqui é uma narrativa. Isso daqui, alguns dizem que isso daqui foi escrito por Moisés. Outros falam que foi escrito pelo próprio Jó. Entende? E que isso daqui é uma narrativa. Entende? Você tem que ter esse entendimento. Olha, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que é Satanás? O que é Satanás da Bíblia? Satanás é opositor, o abençoado. Satanás do hebraico é opositor. Entendeu, abençoado? Satanás é tudo aquilo que se opõe às coisas de Deus. Satanás é um objetivo. Entende? É um adjetivo. Um adjetivo. Então, isso daqui é uma narrativa. Então, no dia em que os filhos de Deus vieram se reunir, né? Veio junto deles Satanás, um opositor. Entende, abençoado? Então, presta atenção, abençoado. Jó 1,7. Então, perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, né? Tu tá vendo que esse diálogo aqui entre Deus e Satanás, né? Não tem nada a ver que Deus está falando com o ser espiritual, abençoado. Que nem esse teu demônio aí fala. Esse teu cão chamado pastor. Então, ele continua aqui no 8 e diz assim, ó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há
ninguém há semelhante a ele, a Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? 10. Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Abençoado, deixa eu te falar uma coisa, ó. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Preste atenção. Então, quem é o diabo? Quem é o Satanás, que é a mesma coisa que está ao nosso derredor? Quem é? A nossa carne. A nossa carne é que quer matar, quer roubar, quer se prostituir, quer beber cachaça, quer ter inveja, quer se matar, quer. Entende, abençoado? A tua carne é que se opõe a todas as coisas e quer te levar para o buraco, abençoado. O diabo que está ao nosso derredor é essa nossa carninha, abençoado. A carne friboi. Então, Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfarei a vontade da carne. Então, qual é o segredo para que você amorteça a vontade da carne? Tu andar no Espírito, abençoado. Então, quem é o opositor? Quem é o nosso opositor? A nossa carne, nós mesmos, abençoado. Nós temos que ter cuidado com nós. Então, olha. Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos, ó, isso aqui é o opositor, abençoado, invejoso. Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, abençoado, presta atenção. Quem é o Satanás? Quem é o Satanás que tentou Jó? Olha, as aflições e a paciência de Jó. Jó 1,13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Então, nós paramos aqui no versículo 12, Deus dizendo a Satanás, ao opositor, que ele poderia tocar em tudo que Jó tinha, só não o matasse. Então, preste atenção que vai começar aqui a revelação do opositor, do Satanás para os judeus, que é o opositor, que o teu cão criou, o Satanás espiritual, que eu já falei no último vídeo para vocês, que se o Satanás do teu pastor existisse, ele é mais poderoso do que Deus. Por que, Lira? Porque ele expulsa esse Satanás em todo canto, no mundo inteiro. Teve uma mentira chamada de sistema evangélico, estão expulsando esse Satanás. Então, esse Satanás desse Satanás aí, que é o opositor, ele é mais poderoso do que Deus. Por que, Lira?
Porque ele é onipresente, abençoado. Ele está em todo canto. E eu já falei para vocês que o Satanás, o diabo que está ao nosso derredor é a nossa carne. Que para onde tu for, tu tem que ir com essa tua carne, abençoado. Se tu tá aqui em Fortaleza, se tu for para São Paulo, tu tem que levar essa tua carne, esse teu diabo, esse teu Satanás. E se tu vê uma mulher lá com a saia bem curtinha, esse teu Satanás já tá olhando. Entendeu, abençoado? Esse aqui é o diabo que está ao nosso derredor. Então, abençoado, Jó 1,13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa dos irmãos primogênitos. 14. Olha, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, presta atenção, os bois lavravam e as jumentas pasciam juntos a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus, que deve ser um tipo de tribo, de povo, e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, já começa aqui no versículo 14, já começa aqui no versículo, no capítulo 1, no versículo 15, o tormento de Jó. O Jó que tinha tudo, ele perdeu. Entende, abençoado? Ele começou a perder. Então, ele diz aqui no 16, fala, então esse que trouxe a notícia para Jó, ele diz que o jumento estava passeando lá e que chegaram esses sabeus e que mataram os servos, a espada, e ele diz que só ele escapou para levar a notícia para Jó. Só ele escapou, não. Deus permitiu que ele escapasse. Tudo é de Deus, abençoado. Isso daqui, tudo isso aqui que eu estou lendo para vocês, isso daqui são as manifestações das obras de Deus. E que isso daqui, tudo isso daqui, já foi feito em 7 dias, abençoado. E que tudo isso daqui já tinha que acontecer. Por quê? Porque era obra de Deus e não pode ser frustrado nada. É isso que tu tem que entender, abençoado. Que tudo é de Deus, tudo é Deus, tudo é Ele. Não tem inimigo, abençoado. Deus não tem inimigo. Esse teu cão aí é que inventa. Esse mentiroso. Então, olha, 16. Falava este quem? O mensageiro anterior do versículo 15. Falava este ainda quando veio outro e disse, outro mensageiro, olha, fogo de Deus, olha o Satanás. Olha aqui quem é que se opôs a Jó, que o pastor diz que é o Satanás dele, que é o Satanás dele, o Satanás espiritual, que esse cão inventou. Olha, falava este ainda quando veio outro e disse, olha, fogo de Deus. É Satanás, ô infeliz. Infeliz mentiroso. Fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Então quem foi que se opôs a Jó? O próprio Deus, abençoado. O próprio Deus. Jó, ele foi posto à prova por Deus, abençoado. Porque Deus já sabia que Jó, ele ia suportar tudo isso. E que o nome de Deus ia ser engrandecido. Não é como vocês. Falava este ainda quando veio outro e disse, olha, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas
e os servos. Tá vendo, abençoado? E os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. 17. Falava este ainda, ó, o segundo mensageiro. Ainda vem mais coisa, abençoado, para Jó. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Mais um mensageiro, o terceiro, só trazendo notícia ruim, abençoado. 18. Lá vem mais um, olha. Também este falava ainda, o terceiro, né? É o terceiro. É o quinto já. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: olha, aqui é a pior notícia para Jó. Jó 1,18. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. 19. Olha, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Tu tá vendo, abençoado? Tu tá vendo que aqui Jó, ele está sendo tentado pelo próprio Deus. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, abençoado, olha, tu tá vendo, né, que não adianta querer se discutir com Deus, né? Porque Deus é soberano, abençoado. Deus, ele pode todas as coisas. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Pode o objeto perguntar por que me fizeste assim? Não pode, abençoado. Então, as pessoas hoje que se dizem crente, que diz que crê em Deus, né? Ele quer discutir com Deus. Porque Deus não pode isso, porque Deus não pode aquilo, e etc. Abençoado, deixa eu te falar. Hoje, com a mente de Cristo ativada, né? Hoje, conhecendo a graça de Deus em Cristo, que diz que Deus, né? Ele disse que uma mulher grávida, ela pode abandonar o seu filho amamentando, né? Mas que ele não abandona o seu filho jamais. Então, o que tu quer dizer com isso, Lira? Abençoado, se Deus não mata o seu filho, se Deus, ele diz, o apóstolo Paulo revelou que Deus, ele criou o filho da perdição para mostrar o seu poder neles. Presta atenção. E que os eleitos de Deus, os filhos de Deus, os espíritos revestidos de carne, né? Ele não desiste nunca, jamais, de nós. Nós, os filhos. Então, o que eu quero dizer com isso? Abençoado, presta atenção. Se o filho da perdição foi feito para Deus mostrar a sua ira. E se o filho da salvação, ele disciplina se errar, ele disciplina se desobedecer, e ele açoita se continuar desobedecendo, né? Então,
abençoado, o que é que eu quero dizer com isso? Que esse filho de Jó, né? Esse filho de Jó tem duas probabilidades disso daqui. Ou o filho de Jó era o filho da perdição e que Deus quis mostrar o poder, né? Ou então todos os nossos dias estão escritos e que não passa nenhum. Então, o que aconteceu aqui? Ou os filhos de Jó eram filhos da perdição, ou então eles foram determinados para viver somente esse dia, até esse dia. É esse o entendimento, abençoado. É esse o entendimento que eu vejo. Entende? Por quê? Porque os desígnios de Deus, nada de Deus pode ser frustrado. E nada de Deus pode ser mentira, abençoado. Deus pode todas as coisas, menos mentir. E nem voltar atrás no que ele já fez. Então, olha. Eis que levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram os filhos de Jó, todos. Só eu escapei para trazer-te a nova. 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Se fosse o teu pastor, se fosse na tua igreja, né? O que vocês iam dizer? O diabo é sujo. Tá vendo aí como o diabo é sujo? O diabo pegou e matou o filho de Jó. Não é diabo, abençoado. Não é diabo, não é o diabo do teu pastor. Então, olha. 21. Aliás, eu vou ler o 20 e o 21 para você entender melhor. 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Isso daqui fazia parte, né, da cultura deles lá, dos judeus. 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, abençoado, olha o entendimento disso daqui, que o teu pastor disse que é o Satanás. O próprio Jó, né, que não fez teologia, né, Cícero? O próprio Jó, que não fez teologia, ele está dizendo, olha, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a ele. Adorou a Deus, abençoado. 21, e disse: olha, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Satanás o deu, e o Satanás tomou. Bendito seja o nome do Satanás. É isso assim, pastor? É isso assim, doutores, teólogos? Claro que não. Esse teu cão aí não existe, infeliz. Esse teu Satanás aí é para tu roubar, para tu ameaçar as pessoas, seu infeliz. Então, abençoado, lendo o texto como está, olha, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Então, quem foi que disse para Jó que foi Deus? Se o pastor está dizendo que foi Satanás. Abençoado, cria vergonha na cara, infeliz. Disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, abençoado. 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, abençoado. Então, eu li para vocês aqui, né? E te expliquei aqui quem é o Satanás, quem foi que se opôs, que é opositor, tá? Que esse Satanás aqui não é
Isso aqui é o próprio Deus que se opôs contra ele, que pôs ele à prova. Entendeu, abençoado? Como Deus foi tentado por ele mesmo. Que o pastor diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Pelo diabo dele, né, abençoado? Então, deixa eu dar continuidade aqui para findar, olha. Jó 6:4, revelando aqui quem é o Satanás, que o teu pastor diz que é o Satanás dele, que não existe. Jó 6:4, olha. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno dela. Então, abençoado, quem é o Todo-Poderoso? É o Satanás do teu pastor? Não, aqui é Deus, abençoado. Jó 6:4, porque as flechas do Todo-Poderoso, de Deus, estão em mim cravadas. Jó falando, e o meu espírito sorve venenos dela. Entendeu, abençoado? Jó 42, 11 a 16, 36 minutos. Vai ficar um pouco longo, mas é para você entender e nunca mais acreditar no Satanás do teu pastor. Jó 42, 11. Então vieram a Jó, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos Dante o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor, infeliz, não é Satanás, que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Você está vendo, né? Que no tempo de Jó já existia dinheiro. Que esse Satanás aí diz que o dízimo é dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro, infeliz. O dízimo sempre foi alimento e era só para uma tribo. Eram 12 tribos e as 11 sustentava uma tribo que não trabalhava, que não tinha herança. E eles cuidavam do santuário de Deus. Entendeu, cãozinho? Que não é essa tua macumba. Isso daí é casa, não é santuário de Deus. Isso daí é santuário, mas é da moeda. Infeliz. Santuário do roubo. Isso aí é santuário do roubo, do assalto, do engano. Seus infelizes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos Dante o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Próprio Deus abençoado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Até qual? Até o 16. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ele deu, né? Ele deu tudo em dobro, e a quantidade de filhos, a mesma coisa. 14. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem-Apuque. 15. Em toda aquela terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. 16. Para findar, tá? 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então, abençoado, dito essas coisas, né? Terminando aqui e desejando que vocês tenham entendido quem foi que tentou Jó, né? Que o teu pastor te enganando, te chamando de burro,
ele diz que é o Satanás dele. Então, só para terminar aqui, eu vou ler para vocês aqui, Tiago 1, 13 e 14, olha. Tiago 1, 13 e 14, ó. Presta atenção para tu dormir com isso daqui, tá? E você dá um chute nesse teu ladrão e nunca mais pisar nessa macumba dele que ele chama de igreja. Entendeu? Nesse santuário do assalto. Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, abençoado, Jó, ele foi posto à prova como Isaías, os outros profetas aí, né? Abraão, ele foi posto à prova. Deus pediu para ele mesmo matar o filho dele. E do mesmo jeito aqui, Jó, ele foi posto à prova por Deus, abençoado. Ele foi posto à prova por Deus. Através de quê? Através do opositor. Então, abençoado, dito essas coisas, peço que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas saiam da mão desse Satanás que é o opositor e que só prega mentira. Graça e paz.